Muito bem, né, gente? Mas eu sou professor, deixa eu tenho que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga e hoje eu vou falar um pouco a respeito do emprego e dos sentidos dos diferentes tempos verbais de acordo com o modo, né? Existem três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O modo indicativo é aquele que está relacionado a um fato dado como certo, a um grau de certeza maior, de um fato que aconteceu, acontecia ou acontecera no passado, né? Que acontece no presente, o que acontecerá, o que aconteceria, né? Dadas determinadas circunstâncias. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar do presente e dos pretéritos, né? Que são três pretéritos, depois dos dois futuros, e passaremos para ver lá os modos, né? O modo subjuntivo e os seus três tempos, e o modo imperativo e os seus usos, porque o modo imperativo não é um modo que tem tempos, né? Ele só tem a afirmativa e a negativa, porque ele está sempre no presente. Então, o presente nós o usamos, né, tradicionalmente na linguagem oral, e na linguagem escrita eu posso ter diferentes usos. Paulo lê enquanto João nada. Então, no momento da fala, né, ou da escrita, aquilo está em acontecimento. O acontecimento, né, o momento do acontecimento corresponde ao da enunciação. Então, presente, presente, né? Nenhum segredo. Enquanto um faz uma coisa, o outro realiza outra. Sempre bebo água durante o dia. Não estou bebendo agora, necessariamente, né? Não é esse mesmo uso. Quer dizer que eu, né, reiteradamente, várias vezes, realizo essa ação. É uma ação habitual, é um hábito meu. Sempre bebo água durante o dia, né? O advérbio de tempo aqui sempre me ajuda a perceber isso. Viajo amanhã cedo, vou ao cinema logo mais. Também é uma tendência da nossa língua, né, principalmente no Brasil, de fazer esse uso do presente em vez de usar o futuro do presente, né? Então, viajarei amanhã cedo é muito raro de se ver na linguagem oral, né? Ou irei ao cinema. Então, quando normalmente a gente está falando de um futuro próximo, né? A gente usa o presente. Viajo amanhã cedo, vou ao cinema. É comum vou viajar também, né? O uso do verbo ir, né, no presente, mais o verbo no infinitivo. Então, vou viajar, continua sendo no presente, amanhã cedo, viajo, amanhã cedo continua sendo presente, embora a ideia seja de um futuro próximo. Existe também o que a gente chama de presente histórico, quando você quer trazer uma ação que aconteceu no passado para o presente, né? Cabral chega ao Brasil em 1500 e estabelece contato com os tupis, né? Por exemplo, poderia dizer, usando usando o pretérito perfeito. Cabral chegou ao Brasil em 1500 e estabeleceu um contato com os tupis. Mas também posso, né, presentificar, trazer para o presente, né, a ação que aconteceu no passado, usando aí os verbos dessa mesma forma. É importante que na escrita, se você inicia aqui com o presente, você mantenha, né? Chegou ao Brasil e estabelece contatos, talvez seja possível, mas chega ao Brasil e estabeleceu o contato fica um pouco estranho. Enfim, só uma impressão do ponto de vista da escrita. O pretérito se divide em três: perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Perfeito quer dizer terminado, concluído, né? Imperfeito quer dizer que não concluiu-se em um único momento, embora seja uma ação que já se sucedeu no passado, né? Foi uma ação que se repetiu mais de uma vez. E o mais que perfeito normalmente a gente usa quando uma ação aconteceu antes de outra que já terminou, ou quando a gente está falando de um passado distante, né? Um passado histórico distante. Comprei os melhores vinhos e eles beberam tudo, né? Duas ações concluídas do passado. Você vai comprar, eu compro, eu comprei, né? Eles bebem no presente, eles beberam. Comprei, beberam. Então, é o que a gente chama de pretérito perfeito. A ação terminada em um dado momento do passado. O pretérito imperfeito é quando a ação se prolonga, né? Fato que se prolongava no tempo, né? Num tempo passado. Quando era criança, então eu fui criança, né? Hoje sou adulto, mas eu fui criança durante muito tempo, por assim dizer, né? E eu brinquei várias vezes com carrinhos, ou eu, ou alguém, né? Quando era criança, ele brincava com carrinhos, né? Posso transformar no perfeito. Quando foi criança, ele
carrinho, sem nenhum problema, né? Mas aqui eu estou usando o verbo ser no imperfeito e o verbo brincar também no imperfeito. Maravilha? Entendeu a diferença de perfeito e imperfeito? Ação concluída, ação que se prolongava, né? Normalmente a gente pensa que aqui é o R e aqui é o V, quando a gente fala a respeito de algumas pessoas, né? Por exemplo, eles trabalharam, eles trabalhavam, né? Com VAM lá no final. Bom, o mais perfeito, como eu disse, né? Vai acontecer da seguinte maneira. Depois que saí do banho, vi que ela me ligara. Então, aqui, ó, saí e vi, os dois estão no pretérito perfeito, né? São duas ações concluídas. Quando saí do banho, vi que ela me ligara. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro ela ligou, né? Depois ele saiu, depois ele viu. Se eu for pensar assim, né? Nessa sucessão de ações que estão conectadas. Então, essa aqui aconteceu num passado, né? Mais do que passado, né? Um passado mais distante. Por isso o nome, mais do que perfeito, né? Anterior. Muito cuidado, que ela me ligara. Isso, apesar de ser muito pouco usual, né? Ou justamente por ser muito pouco usual, as pessoas têm dificuldade de entender, de compreender o funcionamento desse verbo. E ele só se difere do futuro do presente, por exemplo, na terceira pessoa, se eu colocar um acento. Aqui fica ligará. Muda o tempo verbal totalmente, né? E aqui ligara. Vamos fazer o teste, por exemplo, aqui, ó. Cabral chegara, né? Eu acrescentaria um RA, igual aqui ao Brasil, e estabelecera contato com os tupis. Se eu quisesse falar, por exemplo, de um passado histórico distante do presente. Tudo bem? Então vou apagar para falarmos ainda no modo indicativo. Vou escrever só para a gente rememorar ainda no modo indicativo sobre os dois futuros, sobre o subjuntivo e sobre o imperativo. Bom, seguindo então, para terminar o modo indicativo, a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito, né? Futuro do presente, esse nome é curioso, mas a ideia é de que há um futuro com uma possibilidade de realização mais certa, né? Mais forte. Aprenderei muito esse ano. Então, quando se faz uma afirmação dessa natureza, o sujeito que a afirma provavelmente está empenhado nisso, né? Amanhã fará sol. Então eu vi na previsão do tempo e eu sei, né, que muito provavelmente isso acontecerá, né? É uma probabilidade mais certa quando a gente usa o futuro do presente. O futuro do pretérito é aquele que está na relação com o passado ou com uma condição, né? Olha, no passado, né, não aprendeu, mas tinha certeza de que aprenderia, tinha certeza disso, né? Faltou um D aqui para ficar a regência nominal adequada. Tinha certeza de que aprenderia muito. Então, né, é diferente de aprenderá, quando a gente tem esse iria aqui no final. Não quer dizer que aprendeu, né, mas havia naquele momento no passado essa certeza. Por isso, pretérito, né, e futuro. Aqui, ó, a gente está usando aqui, ó, o imperfeito do verbo ter. Né, o pretérito imperfeito. Eu tenho, eu tive, eu tinha. Né? Tive por várias vezes, eu tinha certeza que aprenderia muito. Ou então a questão condicional, que a gente vai ver de novo aqui, né? Na correlação com o uso do imperfeito subjuntivo. Olha, se chovesse, então tem uma oração adverbial condicional, né? Se chovesse, a grama brotaria de novo. Então, a condição de brotar é chover. Então, é no futuro, né? Baseado numa condição. É isso que a gente chama de futuro do pretérito. Tudo bem? O modo imperativo ele é mais simples, porque ele não tem tempos, né? Ele é sempre no presente. A gente só tem uma maneira diferente na hora de fazer a conjugação. Pois a gente pode abordar, né, quando a gente for falar sobre as várias categorias de verbos, principalmente os irregulares, como trabalhar a maneira de conjugar adequadamente o modo imperativo. Mas agora não é o nosso foco. Então, o imperativo negativo, né? Não faça isso. Está fazendo um pedido, mas, né, jamais faça isso. Por exemplo, usando aqui um advérbio de negação, né?
Ou então o imperativo afirmativo, vote certo e salve vidas, né? Você faz uma exortação, né? Um pedido, uma súplica, uma ordem, né? Ou dá um conselho, dizendo que, né? Faça isso e isso se sucederá, né? Na verdade, aqui não é bem uma condição, né? São só os dois conselhos colocados mesmo. Fica a dica, né? Das próximas vezes que você for votar. Vote certo, salve vidas. Modo subjuntivo é aquele modo, né, da possibilidade, da hipótese, né? Eu posso ter uma condição, né, eu posso ter um desejo, ou eu posso ter uma ideia de futuro. No presente, a gente normalmente associa, né, o presente com o que, o imperfeito com ser e o futuro com quando. Mas não necessariamente essas conjunções aqui vão aparecer. A estrutura do subjuntivo é sempre subordinada. Isso é assunto do terceiro ano, quando a gente estuda as orações, né, subordinadas dentro do período composto. Olha lá, é uma pena, então eu tenho o presente aqui, ó, que os jovens não leiam, né, que leiam. Então, eles leem no presente do indicativo, né, do outro modo. É uma pena que não leiam, né? Olha aqui, ó, a relação do que com o verbo. E mudarei no dia em que não precise mais trabalhar. Então, eu preciso, mas no dia em que não precise, né, me mudarei. Então, aqui é o presente do indicativo, aqui é o futuro do presente, que a gente está falando aqui, esses outros dois, né, verbinhos que estão aqui, ó, na primeira oração. E aí, o condicionante, né, o depois lá, ó, o que leiam, que precise, né? É diferente do subjuntivo, o subjuntivo é diferente do indicativo. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Então, quando termina em AR, quando a gente transforma para o subjuntivo, depois fica aqui, ó, ER, né? Existe essa modificação. O verbo é ler, né? Eu leio, tu lês, ele lê, né? Eles leem, com E. Aqui vira o A, ó, muda, leiam, que eu leia, que tu leias, que ele leia, né? Que eles leiam. Tudo bem? O imperfeito geralmente está associado com se, né? A gente viu esse mesmo exemplo aqui, ó. Se chovesse, brotaria. Então, se tivesse coragem, ligaria. Aqui eu tenho o futuro do pretérito, né? Do modo indicativo. E do lado de cá, o imperfeito do subjuntivo. Se tivesse, não tem, né? Pode ser que tenha. Não tenho certeza. Por isso, é o modo da hipótese, né? Hipótese é o modo da possibilidade. Tudo bem? Não havia briga que ele não comprasse. Ou então, a gente pode usar o imperfeito também com essa ideia de um passado, né? Da realização no passado. Então, não é que ele comprou, né? Mas no passado não havia, que é o pretérito imperfeito, que a gente viu lá do modo indicativo, e aqui o imperfeito do subjuntivo. Então, não havia briga que ele não comprasse. Então, ele, né, comprou várias vezes, mas qualquer briga que houvesse, ele a compraria. Né? Se a gente puder fazer um jogo aí entre os verbos. O futuro, que não se divide em do presente e do pretérito, é um futuro único, né? Normalmente a gente associa com o quando, mas pode ser com o ser ou com o que também, né? A depender da forma como estiver sendo usado. Então, vamos lá. Quando estiver livre, me ligue. Ó, aqui eu estou usando o modo imperativo, então, o verbo ligar. Né? Quando estiver, então você já está? Não. Estará? Provavelmente, né? Mas quando estiver, então o verbo é estar. Olha como é diferente. Eu estou usando aqui propositalmente para você pensar a diferença do infinitivo com o futuro do modo subjuntivo. Então, o verbo é estar. Quando estar livre, me ligue. Não, quando estiver, né? Você aqui no caso. Agora a frase, né, do momento pandêmico aí mais usada. Se puder, fique em casa. Então não é poder, né? Poder é o verbo. Eu posso, tu pode, ele pode, né? Então, tem muita gente que diz assim, quando eu poder, te ligo. Né? Quando eu poder, vou até aí. Não. Se ou quando eu puder. Então, existe essa modificação do o para o u aqui, quando a gente estiver falando, né, do verbo poder. Maravilha? Então é isso. No modo indicativo, né, nós temos
um presente, 3 pretéritos, 2 futuros, 6, né? No imperativo só tem um e aqui 3. O que eu vou fazer então? Eu vou apagar e usar aquele mesmo verbo trabalhar da nossa aula anterior para a gente fazer um teste. Se a gente consegue, né, sozinho, completar usando só uma pessoa do discurso, não vou fazer com todas as pessoas verbais, mas só com uma das pessoas, para a gente verificar as desinências, né? O que marca aquela partezinha do verbo que se modifica de acordo com a mudança do tempo verbal. Bom, seguindo então, eu havia feito o quadro e completado ele, né? Mas o espaço da minha gravação acabou. Então eu vou deixar o quadro como está e vou só, né, rememorar o que eu tinha tentado fazer antes aqui com vocês. Então, nos 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo, né, vamos conjugar o verbo trabalhar, usando aqui a terceira pessoa do singular, o equivalente a ele ou ela. Então, no presente, eu trabalho, tu trabalhas, ele e ela trabalha, né? A desinência aqui, ó. No perfeito, no pretérito perfeito. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele e ela trabalhou. Né? No imperfeito, eu trabalhava, tu trabalhavas, ele e ela trabalhava. Né? No mais que perfeito, eu trabalhara, tu trabalharas, ele e ela trabalhara. Né? No futuro do presente, olha como muda só o acento, ó. Eu trabalharei, tu trabalharás, ele e ela trabalhará. E a diferença para o futuro do pretérito, né? É o que hará vira aria. Eu trabalharia, tu trabalharias, ele e ela trabalharia. Então, esses aqui, ó, são os, né, 6 tempos do modo indicativo. No subjuntivo, a gente tradicionalmente usa o que, o se e o quando. Então, vamos lá. Eu trabalho, né, que eu trabalhe. Né? Então, ó, ela trabalha, que ela trabalhe. Olha como muda aqui, né? O AR aqui, ó, da primeira conjugação vira E. O imperfeito. Então, se eu trabalhasse, se tu trabalhasse, se ele e ela trabalhasse. Eu coloquei aqui um asterisco para a gente pensar, né? A maneira impessoal, quando você usou o verbo, né? E o se aqui, ó, trabalha-se muito, né? Nesse país. Então, isso aqui é de maneira impessoal, né? É uma maneira de usar aí o que a gente chama de sujeito indeterminado. Trabalha-se muito nesse país. Não é o caso aqui, trabalhasse. Né? E o futuro, quando? Então, é a mesma forma do infinitivo, né? No caso, porque é o verbo regular aí de primeira conjugação. Então, quando eu trabalhar, quando tu trabalhares, você vê que tem uma diferença, quando ele e ela trabalhar. Finalmente, o imperativo não tem como a gente usar a primeira ou a terceira pessoa, porque sempre vai ser uma ordem dirigida a uma segunda pessoa, né? A alguém com quem se fala, que na forma verbal é o tu, mas que a gente usa também o você. Então, o afirmativo, trabalhe você, né? Trabalha tu. No negativo, não trabalhe, se eu estiver falando com você, ou não trabalhes, né? Com tu. A gente vai ver como funciona quando a gente for abordar propriamente a conjugação, né? Principalmente quando a gente vai falando de verbos que não têm a mesma regularidade, né? Os chamados verbos irregulares. Tudo bem? Queria ter falado mais detalhadamente a respeito dessa terceira parte aqui, que a gente trabalha um pouquinho da conjugação, mas como eu perdi meu vídeo, eu deixo o quadro aqui para vocês aproveitarem e vou colar essa partezinha com o restante da aula, né? E a gente segue em frente porque isso faz parte desse novo modo, né, de ensinar virtualmente. Muito obrigado, é isso que eu tinha para falar hoje.